Olá, bem-vindo à disciplina de modelagem e simulação de processos químicos. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina, e nessa aula nós veremos alguns conceitos sobre a classificação e a construção de modelos matemáticos. Compreender os critérios da classificação de modelos matemáticos é útil para que nós possamos escolher as ferramentas adequadas para a resolução desses modelos. Aqui nós apresentaremos alguns critérios e explanaremos sobre as classificações dentro de cada um desses para os modelos matemáticos que utilizaremos. A primeira é a natureza das equações envolvidas. Nós temos, nesse caso, duas classificações: modelos empíricos, onde as minhas equações elas formam uma relação entre entrada e saída a partir de dados experimentais. E nós temos ainda modelos fenomenológicos, que são modelos que as equações são baseadas nos princípios de conservação de massa, energia e quantidade de movimento. Não há uma superioridade entre um modelo ou outro. Lembrando que um modelo ele vai ser adequado de acordo com o objetivo que você tem para esse modelo. Aqui nós vamos apresentar vantagens e desvantagens de um modelo em relação ao outro. Nesse caso, o modelo empírico ele tem como vantagem ser um modelo mais simples, mais fácil de ser desenvolvido, mas como desvantagem ele não pode ser extrapolado. Esse modelo só representa aquele sistema para aquelas condições operacionais. O modelo fenomenológico, ele é um modelo mais complexo, que exige um conhecimento sobre esses princípios para balanços de massa, energia e quantidade de movimento, mas é um modelo que pode ser extrapolado, ok? Outro parâmetro para a classificação de modelos é o valor das variáveis e parâmetros deste modelo. Nós temos modelos probabilísticos, onde essas variáveis e parâmetros eles não são conhecidos com precisão, são apenas modelos que são baseados em probabilidade. E aí nós temos, por exemplo, o modelo de Monte Carlo, Learn Machine e outros tipos de modelo que se enquadram nesse tipo de característica. E temos os modelos determinísticos, onde as variáveis e os parâmetros eles são conhecidos com precisão. Nós temos ainda uma classificação quanto à linearidade do modelo. Para compreender essa classificação, nós primeiro precisamos compreender o princípio da superposição de efeitos, que é composto do princípio da homogeneidade e do princípio da aditividade. Para isso, eu vou utilizar aqui, então, uma função f de x, e o princípio da homogeneidade ele me indica o seguinte, que essa função para um αx, ela vai ser igual a alfa vezes a função de x, se esse alfa ele for constante. Esse é o primeiro princípio, que é o princípio da homogeneidade. Nós temos ainda o princípio da aditividade, em que me fala o seguinte: essa mesma função f de x, quando ela atende o princípio da aditividade, ela me informa que o f de x1 mais x2, ele tem que ser igual à soma dessa mesma função para cada um desses pontos x1 e x2. Atendendo os dois princípios, eu atendo o princípio da superposição. E dito isso, esse sistema ele é classificado como um sistema linear. Caso eu não atenda pelo menos um dos princípios, o meu sistema ele vai ser classificado como um sistema não linear. É importante, então, a gente ressaltar que essa análise ela precisa ser feita para a variável dependente de um modelo. Quando nós estamos trabalhando com modelo, as equações do modelo elas precisam ser todas lineares para que eu classifique então esse modelo como linear, ou apenas uma equação classificada como não linear já faz com que todo modelo seja considerado não linear. Classificação em relação às variáveis espaciais.
Nós temos aí duas classificações, a classificação de modelos concentrados ou a classificação de modelos distribuídos. Os modelos concentrados, eles não apresentam variação espacial e as propriedades desse modelo, elas são consideradas homogêneas. Isso significa que em qualquer ponto daquele sistema, eu tenho sempre as mesmas propriedades. Então, não tenho variação composição. Um exemplo de modelo concentrado muito utilizado na engenharia química é o modelo de um reator CSTR. Esse reator, ele tem como característica que a gente chama de mistura perfeita, então eu tenho uma homogeneização das características desse reator em relação à posição. Os modelos distribuídos já consideram essa variação ponto a ponto do sistema e isso pode ocorrer em uma, duas ou três dimensões. O reator PFR é um bom exemplo de um modelo distribuído. Nós temos ainda as variações temporais, onde eu classifico o meu modelo como estacionário, e aí eu não tenho variação dessas variáveis dependentes em relação ao tempo. Ou eu posso ter um modelo dinâmico, onde uma ou mais variáveis elas são também função do tempo. E eu tenho ainda a natureza das equações envolvidas. O meu modelo ele pode estar relacionado com equações algébricas, com equações integrais ou com equações diferenciais que podem ser parciais ou ordinárias. Aqui nós precisamos primeiro definir uma nomenclatura que será utilizada durante toda a disciplina para que nós possamos padronizar as informações. Então, nós teremos um sistema e o que eu chamo de variáveis X serão os estados desse sistema. São as variáveis dependentes do meu sistema que eu preciso conhecer para conhecer o estado em que esse sistema se encontra. No caso, nós temos como variáveis dependentes, de uma maneira geral para a engenharia química, concentrações, massa, nível, temperatura, entre outras. Nós temos ainda as variáveis que eu chamo de variáveis manipuladas ou entradas do sistema, e é muito importante aí ressaltar que a nomenclatura entrada, ela não está relacionada ao seu significado físico de uma coisa que entra no sistema, tá? Uma entrada é uma variável que pode ser manipulada, então pode ser uma vazão, tá? Pode ser uma temperatura de entrada e por aí vai. Depende da especificação do meu sistema. E eu tenho ainda as variáveis y, que são as saídas ou variáveis controladas, que são as variáveis que eu desejo definir em um determinado ponto, tá? São variáveis de interesse. Eu tenho ainda as variáveis perturbações, que eu vou chamar aqui de D, que são variáveis que elas mudam e elas afetam essas saídas e esses estados do meu sistema, mas essas mudanças elas não são feitas pelos operadores, pelos engenheiros que trabalham nessas plantas ou nesses equipamentos. Essas mudanças elas são mudanças arbitrárias e que eu não consigo controlar esse tipo de mudança. Elas vão ocorrer e eu preciso lidar com elas. Tá? Então, uma coisa importante a ser ressaltada, nem todos os estados são necessariamente saídas, tá? Nem todos os estados me interessa controlar, mas eu posso sim controlar todos os estados, isso não é um problema. Os objetivos do modelo aqui para nós serão operação, segurança, projeto e controle de processos. Aqui eu tenho um esquema de como é feito esse processo de construção de modelos, onde eu tenho primeiro uma observação do processo real, e aí definido os objetivos que eu tenho para esse modelo, eu começo a produzi-lo e construir esse modelo de acordo com o modelo que eu quero no final, tá? De acordo com esses objetivos. Então, eu posso trabalhar com o modelo empírico, com o modelo fenomenológico, com modelos concentrados ou distribuídos, e aí eu vou fazendo as minhas hipóteses para simplificar esse modelo. Depois disso, eu preciso resolver o modelo para que eu possa obter o comportamento dele e, finalmente, compará-lo com o sistema real. Feita essa comparação modelo-sistema real, se estiver tudo ok, você chegou no modelo que você precisa. Se não, eu preciso fazer uma revisão dessas hipóteses que eu adotei para simplificar esse modelo na etapa de produção e
definir, revisitar também os objetivos que eu tenho, porque pode ser que a partir desses objetivos eu também vou modificar o meu modelo. Nós temos algumas sistemáticas na literatura para a produção, para a formulação de um modelo matemático. É importante ressaltar que eu não preciso seguir todos os passos dessas sistemáticas, porém, esses princípios de formulação de modelos, eles me ajudam a criar uma metodologia própria no desenvolvimento desses modelos. Então, essa primeira sistemática é a sistemática apresentada por Lubin, tá? Em 1990, e que é muito utilizada até hoje. Ela é composta de alguns passos e eu vou explicar cada um desses passos que podem nortear a construção da sua própria sistemática para a formulação de modelos. A primeira é a definição das variáveis dependentes fundamentais, e esse é um passo muito importante. Quais são as variáveis que faz sentido eu aplicar os princípios de conservação para desenvolver, no caso, um modelo fenomenológico, e aqui nós vamos focar nesse tipo de modelo, os princípios de conservação para desenvolver esse modelo. Nós temos na engenharia química 3 tipos de variáveis que são importantes: a massa, a energia e a quantidade de movimento. Então, eu preciso analisar se eu preciso fazer trabalhar com essas 3 variáveis no meu sistema, se faz sentido. Um sistema, por exemplo, onde não há troca de energia, não faz sentido eu trabalhar com o princípio da conservação de energia, tá? O mesmo vale para a quantidade de movimento ou para a massa. Mas eu preciso, então, verificar quais dos 3 vai nortear, então, o desenvolvimento desse modelo. As variáveis auxiliares de estado, elas são variáveis extremamente importantes, tá, para o meu sistema, justamente porque eu não consigo mensurar as variáveis dependentes fundamentais. Não existe uma instrumentação que vai medir a massa de um reator, que vai medir a energia de um trocador de calor. Existem, sim, instrumentos que conseguem mensurar outras variáveis e que eu consigo relacionar com isso, tá? Que tipo de variáveis são essas? Um exemplo, eu não consigo mensurar a massa, mas eu consigo, a partir das geometrias daquele reator, né, eu consigo relacionar a massa total que eu tenho lá dentro com o nível, se for um reator cilíndrico, por exemplo, tá? Eu não consigo mensurar a energia, mas eu consigo relacionar uma temperatura que pode ser mensurada com a energia, tá? Então, é esse tipo de variável que nós vamos trabalhar aqui para que eu possa depois comparar esse sistema com o sistema real. E para essa comparação, eu preciso de um modelo, então, que me retorne as variáveis que podem ser mensuradas. Os princípios básicos para desenvolvimento do modelo são os princípios de conservação. Então, eu vou trabalhar com a conservação de massa, com a conservação de energia e de quantidade de movimento, e a partir desses princípios eu vou aplicando hipóteses simplificadoras até chegar em um modelo da forma que eu gostaria e que atenda aos objetivos que eu tenho. É muito importante que a gente defina um volume de controle. O que é isso? Eu definir quais são as fronteiras daquele sistema que eu vou desenvolver o modelo. De uma maneira geral, a gente trabalha com volume de controle com semelhanças nas limitações físicas desse modelo, desse sistema. O que seriam essas limitações? Se eu tenho um reator, os limites do reator, os limites físicos, tá, desse reator, que serão os limites do meu volume de controle. A definição do volume de controle é importante porque é a partir dessa definição que eu consigo definir se eu tenho uma corrente que entra ou uma corrente que sai desse sistema. Um exemplo muito claro da diferença de volume de controle é se nós tivermos que desenvolver, por exemplo, um modelo que verifica a variação de massa dentro de um prédio, tá? Um prédio, vamos colocar um exemplo bem prático, o pavilhão de aulas, tá? Que é um prédio com diversas salas. Se eu opto por definir um volume de controle como o limite do prédio, o que entra e o que sai
é muito claro, é quem entra e quem sai dos prédios. A movimentação dentro desse prédio não vai fazer diferença para mim. Mas se eu opto por definir pequenos volumes de controle com cada sala e depois fazer o somatório disso, notem que a perspectiva de entrada e saída, ela modifica. Então, é importante que eu saiba esse volume de controle, essa limitação do meu sistema, para identificar o que é entrada e o que é saída de um sistema. Nós temos ainda as equações fundamentais, que são as equações que resultam nessa aplicação dos princípios de conservação e das hipóteses que eu tenho simplificando esse modelo. Se eu trabalho com modelos a parâmetros concentrados, que não variam com a posição, o modelo resultante, as equações resultantes, são EDOs para sistemas dinâmicos, onde eu tenho, então, a variação apenas com o tempo, ou equações algébricas, quando eu tenho sistemas estacionários. Quando as minhas equações são para um modelo de parâmetros distribuídos, o que resulta são EDPs, quando eu trabalho com sistemas dinâmicos, ou estacionários se eu tenho variação em mais de uma posição, e aí eu vou ter derivadas parciais para cada uma dessas posições, ou EDOs para sistemas estacionários com uma única dimensão espacial. Os modelos para parâmetros concentrados, então, vão resultar em problemas de valor inicial, tá? Quando eu trabalho com EDOs, e para parâmetros distribuídos, quando eu estiver falando de EDOs para sistemas estacionários com uma única dimensão, problemas de valor de contorno. As relações constitutivas, elas são relações empíricas que me auxiliam nessas relações de causa e efeito entre as variáveis que são de interesse no meu modelo. Nós temos aí na engenharia química a equação da cinética da reação, que é uma relação constitutiva muito utilizada nos nossos modelos, as equações de estado dos gases, as equações de dependência de vazão com nível, como é o caso de Bernoulli, entre outras relações constitutivas que, de uma maneira geral, são conceitos estudados aí em outras disciplinas e que podem ser agregados aos nossos modelos. Nós temos ainda, e por fim, a análise de grau de liberdade do meu modelo. Essa é uma etapa extremamente importante para verificar se o meu modelo ele é considerado um modelo bem posto. O que é um modelo bem posto? É um modelo que pode ser resolvido, que todas as definições elas estão suficientes para a resolução desse modelo. Então, o grau de liberdade nada mais é do que o balanço entre o número de variáveis do modelo, de equações independentes e de parâmetros ou informações que eu preciso especificar. Esse grau de liberdade para um modelo bem posto, ele precisa ser igual a zero. Caso esse grau de liberdade seja diferente de zero, isso se indica o número de variáveis que eu ainda preciso definir ou de informações que eu ainda preciso especificar para que esse modelo possa ser resolvido. Quando nós aplicamos as equações fundamentais para sistemas químicos a partir de um princípio de conservação, nós estamos fazendo o seguinte: nós estamos analisando uma determinada propriedade no instante t mais ΔT e subtraindo ela no instante t. Isso significa que eu estou observando essa propriedade durante ΔT instantes de tempo. Esse balanço ele é feito da seguinte maneira: o fluxo de x que entra no sistema no intervalo ΔT, menos o fluxo de x que sai desse sistema nesse mesmo intervalo, mais a quantidade que será formada dessa propriedade x, menos a quantidade que será consumida. Essa quantidade x pode ser massa, tanto massa total quanto a massa de componentes, e aí esses dois termos de formação e consumo, eles fazem sentido quando eu estou falando de um determinado componente para um sistema que tem reação química. Eu posso falar de energia ou de quantidade de movimento. A conservação de massa, para nós, ela resulta na equação da continuidade. A conservação de energia, a primeira lei da termodinâmica, e a conservação de quantidade de movimento resulta na terceira lei de Newton. Para nós aqui, nós queremos que esse comportamento resultante do modelo, ele seja o mais contínuo possível. Então, eu quero que esse ΔT, ele tenda a ser o menor que eu conseguir. Então, eu vou fazer o seguinte: a primeira coisa que eu vou fazer, dividir esse modelo por ΔT e aplicar o limite para ΔT tendendo a zero. Ao fazer isso, esse termo
ele vai resultar no quê? Na derivada da propriedade x em relação ao tempo. Ok? Eu tenho ainda uma outra metodologia que ela pode ser aplicada de forma concomitante à metodologia de Lubin, tá? Alguns passos eles são análogos e alguns passos eles são complementares. Mas as duas podem ser aplicadas de forma a desenvolver o meu modelo matemático. Então, a primeira coisa que eu faço é esboçar o diagrama esquemático do processo e definir os limites físicos. Ao fazer isso, o equivalente a eu definir o meu volume de controle e eu consigo visualizar o que são entradas e saídas. Depois eu posso determinar e selecionar as variáveis que eu considero relevantes nesse sistema, formular quais as hipóteses cabem para aquele modelo ou aquele processo ou não, fixar as condições de operações e os parâmetros para que quando eu calcule o grau de liberdade, que é a consistência matemática desse modelo, isso venha a resultar em um modelo bem posto, aplicar as propriedades para descrever os estados e verificar os resultados e se eles descrevem um fenômeno físico de interesse. Então, aqui eu trouxe um sistema, um tanque de troca térmica, e eu vou mostrar o passo a passo de forma bem resumida para a gente compreender. Lembrando que aqui eu não entrarei nas hipóteses simplificadoras a fundo, nós faremos isso em aulas posteriores. Então, eu tenho aqui a representação esquemática do meu modelo e eu consigo visualizar todas as variáveis envolvidas. Eu estou alimentando esse tanque com a vazão FE e tirando uma vazão F, que é diferente da vazão de alimentação, então eu tenho aí, logicamente, uma variação de massa, e eu tenho uma temperatura de entrada TE e uma temperatura de saída T. O fluido de troca térmica, ele tem uma temperatura TH e ele vai trocar energia com esse sistema, mas ele não tem uma mudança de temperatura. Aqui eu estou definindo, então, os limites físicos do meu sistema e, consequentemente, o volume de controle. Então, eu consigo visualizar que o que entra no sistema é a vazão FE e o que sai é a vazão F, tá? As variáveis que são relevantes nesse caso, as duas vazões, FE e F, as duas temperaturas também, tanto de entrada quanto de saída, a temperatura do fluido de troca térmica e o nível do meu sistema. Algumas hipóteses que eu posso adotar nesse sistema seria, primeiro, a hipótese que nós chamamos de hipótese de mistura perfeita. E essa, talvez, vai ser uma das hipóteses mais utilizadas aqui na nossa disciplina, tá? E ela vai resultar nessa primeira hipótese que eu tenho aqui. A hipótese de mistura perfeita, ela me indica o seguinte: ela me indica que esse sistema ele é perfeitamente misturado, o que indica que as propriedades dele não variam com a posição. Ao fazer isso, eu estou então também adotando que as propriedades do fluido elas são constantes, tá? A hipótese de mistura perfeita também me resulta no seguinte: o que está dentro do sistema tem as mesmas características da vazão de saída desse sistema, ok? Eu tenho ainda a vazão de alimentação constante, então ela não é uma função do tempo, ela vai ter sempre o mesmo valor, e o coeficiente global de transferência de calor desse sistema também será considerado constante. Os parâmetros: a densidade, a área de seção transversal desse tanque, a capacidade calorífica e o coeficiente global de transferência de calor. Para esse sistema, como ele vai ser um sistema concentrado, eu preciso definir apenas as condições iniciais do instante t igual a zero, tanto para o nível, que seria o estado, quanto da temperatura. Se eu conhecer essas duas informações, eu consigo conhecer como aquele sistema se encontra naquele determinado momento. O balanço de massa, ele vai ser, então, o termo de acúmulo, dm/dt, vai ser igual a densidade vezes a vazão volumétrica FE, menos a densidade vezes a vazão volumétrica F. Essa seria a lei de conservação de massa desse sistema. Como a massa ela não é mensurável, eu preciso adotar uma variável auxiliar de estado, tá? Nesse caso, a variável auxiliar de estado vai ser o nível. Se eu mensurar
a variação de nível, eu consigo, consequentemente, saber a variação de massa. Como é que eu relaciono massa e nível? Na verdade, a massa é a densidade vezes o volume, e nesse caso de um tanque cilíndrico, o volume é a área de seção transversal vezes o nível. Considerando densidade e área constantes, eu posso substituir essa massa na derivada e eu tenho a equação resultante dHdt é igual a 1 sobre A vezes Fe menos F. A relação constitutiva que eu poderia utilizar aqui pode ser, por exemplo, uma relação que define a vazão de saída F como uma função do nível dentro desse tanque, tá? E nós vamos adotar isso para esse balanço de massa, para esse sistema. O balanço de energia, ele vai ser descrito por essa equação. Aqui eu já fiz algumas hipóteses, nós trabalharemos essas hipóteses posteriormente com mais detalhes em outras aulas, mas algumas delas foram desconsiderar o trabalho de eixo nesse sistema, tá? Ele não é considerado. Eu também desconsidero as variações de energia potencial e cinética, tanto das correntes como do sistema total. Então, aqui eu tenho como resultante o volume vezes a temperatura dentro da minha derivada, e as propriedades que são constantes eu já retirei dessa derivada. Esse balanço, ele vai ser igual a densidade vezes a entalpia da função da vazão de entrada vezes essa vazão, menos a entalpia da vazão de saída vezes a vazão, mais o calor que é trocado por aquela serpentina. Ao aplicar a propriedade de multiplicação das derivadas, abrindo aquela derivada de volume vezes tempo e já substituindo o volume por área vezes o H, eu resulto nessa equação que, substituída e isolada, eu tenho o balanço para variação de temperatura nesse sistema ao longo do tempo. Aqui eu tenho também a substituição já daquele termo da taxa de calor que é trocada com a minha serpentina. Feito isso, eu encontro então o modelo do meu sistema. Eu encontro uma equação que me indica a variação do nível e uma equação que me indica a variação da temperatura dentro daquele sistema. O modelo como um todo é composto das duas equações, e essas duas equações elas precisam ser resolvidas concomitantemente, porque o nível ele afeta diretamente na temperatura do meu sistema. Simular um sistema, na verdade, implica na resolução do modelo desse sistema. Então, a simulação, ela é definida como um ato ou efeito de imitar, no caso de simular, um sistema baseado em um modelo. A simulação, ela implica na modelagem de um processo ou de um sistema, de tal forma que o modelo imite essas respostas numa sucessão de eventos que ocorrem ao longo do tempo real, tá? A simulação de processos é sintetizada como a solução daquelas equações do modelo matemático que eu encontrei para determinar as condições de operação. Nós utilizaremos ferramentas computacionais para a simulação dos nossos modelos. Na engenharia química, nós temos aí o Enzo, o Octave, o Scilab e o MATLAB, que são softwares matemáticos e softwares muito importantes para a resolução destes modelos, tá? Nós aqui utilizaremos o Scilab, que é um software livre e gratuito, e aí ele está acessível a todos que estão fazendo a disciplina, como ferramenta principal de simulação de modelos. Eu trouxe ainda como exemplos o Aspen, o ANSYS e o OpenFOAM, tá? Que são tipos de software que trabalham com sistemas também de engenharia de uma maneira geral, mas tem algumas especificidades. Então, eu tenho, por exemplo, o ANSYS, o OpenFOAM, que trabalham com sistemas fluidodinâmicos, tá? Trabalhei com fluidodinâmica computacional. Eu tenho ainda o Aspen, onde os modelos eles já estão embutidos e eu consigo formar diagramas para a simulação desses modelos dinâmicos, tá? Nossa ferramenta principal será o Scilab e ele pode ser instalado a partir do endereço especificado nas orientações da disciplina. Nós finalizamos a nossa aula por aqui. Obrigada e bons estudos!